que nós vemos aqui, queridos, é o retrato de uma ovelha tão satisfeita com a sua sorte, tão satisfeita com a sua vida junto ao seu pastor, tão contente, que não tem o menor desejo de modificar a sua situação ou de sair de perto do seu pastor. Ela quer passar o tempo todo junto a esse pastor que tão bem tem cuidado dela. Numa linguagem mais simples, essa expressão seria mais ou menos assim: nada me fará deixar este lugar porque ele é maravilhoso. Nada me fará deixar de estar na tua presença. Nada me fará abandonar o teu aprisco. Eu quero habitar todos os dias da minha vida junto de ti. Do mesmo modo, da parte do pastor, existe uma grande afeição e devoção ao rebanho, e nunca pensaria, portanto, em desfazer-se das suas ovelhas ou até mesmo em desistir das suas ovelhas. Os laços, portanto, entre ovelha e pastor são muito fortes e bastante resistentes. Normalmente nós associamos aqui a palavra casa, neste salmo, a uma habitação ou a casa de Deus. Habitarei na tua casa por longos dias. A casa de Deus como santuário, local de reuniões, local de culto na igreja. Convidei um amigo para estar conosco hoje e ele falou, lá é igreja ou é templo? Qual é a nomenclatura correta? Eu falei, nós somos uma igreja que se reúne num templo. Ele, entendi. O templo é o local de reuniões da igreja. Nós não somos o templo, nós somos a igreja. A igreja é muito mais do que uma organização. A igreja sou eu e você. Somos nós. A igreja é um organismo acima de uma organização, formado por gente, formado por pessoas, formado por ovelhas, que são pastoreadas por um pastor, não por esse aqui simplesmente, mas por um grande pastor das nossas almas, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse salmo aqui não trata de pastores como eu e você, ou como eu e muitos outros pastores aqui já passaram por esta igreja ao longo de toda a sua história, de mais de 100 anos. Não se trata de outros pastores que convivem conosco aqui na nossa igreja, mas de Deus como nosso supremo pastor, e este sim é o bom pastor das nossas almas, e é por isso que nós estamos aqui estudando essa palavra e aprendendo tanto sobre a pessoa de Deus, esse Deus que cuida das suas ovelhas. Entretanto, apesar de nós associarmos a palavra casa aqui, muitas vezes a casa de Deus ou a casa onde a igreja se reúne, nós não podemos esquecer que Davi, como pastor, está meditando sobre as atividades anuais do rebanho. E nesse momento aqui nós vamos aprender que é ele quem conduz, o pastor conduz as ovelhas aos pastos verdejantes, às águas tranquilas da fazenda, e depois passando pelos trilhos montanhosos até os planaltos, onde se acham as pastagens do verão, onde as ovelhas encontram um clima mais gostoso, mais ameno. Agora elas chegam ao outono com tempestades, chuva, granizo, que obrigam muitas vezes o rebanho a descer da montanha e procurar um abrigo, procurar o aprisco, estar ali de volta à fazenda, e logo depois do outono vem o inverno, onde elas precisam realmente ter esse aprisco, esse celeiro, esse lugar de proteção. Quando o salmista usa a palavra casa, refere-se também à família ou rebanho do bom pastor. A ovelha não está, ou melhor, a ovelha está satisfeita com o rebanho a que pertence, que não tem nenhum desejo de mudar dessa situação. Queridos, nós devemos nos orgulhar de pertencer a Cristo, o nosso bom pastor. Precisamos nos orgulhar de ter um pastor que cuida diariamente de cada um de nós, cuida do nosso bem-estar com bondade e misericórdia. O verso 6 começa dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei então na casa do Senhor por longos dias. Devemos nos sentir privilegiados de ter onde passar o inverno. Precisamos nos sentir privilegiados por ter onde passar o inverno.
aquele período de chuvas, aquele período de tempestade, aquele período em que nós precisamos de um abrigo. Deus já providenciou para nós. Eu e você temos onde passar o inverno das nossas vidas. Aqueles momentos cruciais, aqueles momentos de relâmpagos, de raios estrondosos, aqueles momentos em que a tempestade vem, eu e você precisamos de um abrigo. E o que Davi está dizendo aqui é: habitarei na tua casa por longos dias, eu não quero sair daqui, nem tão cedo. Ou melhor, nunca eu quero deixar este lugar, porque este lugar é abrigo para mim. Na verdade, mais do que um lugar, a presença de Deus é abrigo para mim e para você. O sentido aqui é esse. Muito mais do que um lugar, a presença de Deus é abrigo para mim, para você, para cada um de nós. Esse abrigo tem uma porta. Esse aprisco onde as ovelhas se reúnem tem uma porta. E a porta é o próprio dono das ovelhas. A porta é o próprio proprietário das ovelhas, porque Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Como vimos em mensagens anteriores, muitas vezes o pastor se deitava à porta do abrigo, do aprisco. As ovelhas, para entrarem ou saírem, teriam que passar por aquela porta, teriam que passar por cima do pastor. Teriam que passar por ele. E ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. O Senhor é a porta, Ele é o caminho, Ele é o único pelo qual você pode chegar à presença de Deus. Cristo é a única esperança de um futuro feliz, seguro na presença de Deus. O Velho Testamento ampliado, uma versão inglesa, traduz esse texto da seguinte maneira: e habitarei na presença do Senhor por todo sempre, ou para todo sempre. Aqui não somente temos a ideia de um pastor sempre presente em cena, mas também o conceito de que a ovelha deseja estar plenamente à vista do seu dono, ao alcance dos olhos do seu dono, o tempo todo. Tempo todo. Essa linha de raciocínio, ela percorre todo o Salmo, todo o Salmo. Porque somente a vigilância, a atenção, a diligência de um pastor incansável garante à ovelha um cuidado excelente. Somente. E do ponto de vista do animal, é a certeza de que o pastor se encontra ali. É a constante consciência da sua presença que automaticamente elimina a maior parte das dificuldades e perigos, ao mesmo tempo que lhe oferece um grande senso de segurança e tranquilidade. Nós não estamos seguros porque não temos problemas ou porque podemos imaginar que jamais teremos problemas, mas estamos seguros porque temos um pastor. Estamos seguros porque temos alguém que se importa conosco, que além de ser nosso amigo, como ouvimos até aqui ao longo do nosso culto, ele também é o nosso pastor. É ele quem cuida de nós. Ele quem cuida de nós. Por isso que muitas vezes já compartilhei com os irmãos que existe uma diferença tremenda entre sofrer com Deus e sofrer sem Deus. Entregar a vida a Cristo, recebê-lo como Senhor e Salvador, não significa receber uma vacina que nos torna imunes ao sofrimento. Jesus jamais prometeu isso para mim e para você. Jamais prometeu isso para os seus discípulos, para os seus seguidores. O que Jesus prometeu para mim, para você, para todos os seus seguidores, é a sua presença. E a presença do Senhor faz toda a diferença. Por isso que é muito diferente sofrer com Deus e sofrer sem Deus. Se nós temos a consciência da presença de Deus, a presença de Deus faz toda a diferença na hora da dor, faz toda a diferença na hora do sofrimento. Habitarei na tua presença, estarei contigo, junto a ti, em todos os momentos, em todas as situações, em todas as circunstâncias da minha vida. É isso que o salmista está querendo dizer. É a presença do pastor das ovelhas que lhes traz garantia, que lhes traz segurança. E essas ovelhas então podem dizer, essa ovelha pode dizer: nada me faltará. Haverá abundância de pastagens verdejantes.
É a garantia de que essa ovelha terá águas tranquilas e limpas. É a garantia de que essa ovelha será conduzida por novos caminhos a campos maravilhosos. É a certeza de que essa ovelha terá pastagens em altas mesas, lá no topo das montanhas, lá no alto das montanhas, mesmo na presença dos seus inimigos. É a certeza de que essa ovelha estará livre de temores, de que haverá certamente o cuidado do pastor para livrá-la das moscas, como vimos no domingo passado, de doenças, de parasitas. É a certeza de que haverá tranquilidade e satisfação, mesmo na presença dos nossos inimigos, mesmo na presença do adversário, mesmo na presença das dificuldades da vida, mesmo na presença das circunstâncias que temos de enfrentar. Tudo isso se resume numa única frase: viverei na presença do Senhor para todo sempre. Viverei na presença do Senhor para todo sempre. Aqui está a segurança do crente. Aqui está a segurança. Ele pode contar com a presença de Deus em todo o tempo da sua vida, neste mundo e no porvir. Ele sabe que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E por isso sabe que ainda que enfrente problemas e adversidades, terá a presença do bom pastor junto a ele em todos os momentos, em todas as circunstâncias da sua vida. Ele sabe também que desfrutará da presença do pastor na eternidade, e lá ele viverá pelos séculos dos séculos, na companhia desse pastor, por toda a eternidade. É, portanto, a presença do pastor que garante segurança ao rebanho. Que garante segurança ao rebanho, segurança às ovelhas. Abra sua Bíblia em João capítulo 10. É um texto em que Jesus se refere a si mesmo como bom pastor. E João 10, 27 a 29, o texto nos fala algumas coisas a mais a respeito dessa relação do pastor com as suas ovelhas. Estamos juntos? João 10, 27. O texto diz que estas, as ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. A minha segurança e a sua segurança encontra-se simplesmente no fato de que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E das mãos do Senhor, ninguém pode nos retirar. Ninguém poderá nos arrebatar das mãos do Senhor. É o que diz aqui. Nós podemos estar seguros nas mãos do Senhor. Ele não abre a sua mão. Eu posso abrir a minha. Você pode abrir a sua mão, mas o Senhor não abre a dele. E aqui está a minha segurança e a sua segurança. Há muitos momentos na nossa trajetória de vida que a gente pensa até em abrir a mão, em soltar a mão, mas o Senhor não solta dele, o Senhor não abre a mão dele. E é por isso que eu e você estamos seguros nas mãos do Senhor. Uma vez colocando a nossa vida nas mãos do Senhor, certamente estaremos seguros. A pergunta é a seguinte: Cristo está presente na sua vida, Ele faz parte da sua trajetória, você tem essa certeza, essa convicção no seu coração, de poder contar com a sua presença enquanto vive neste mundo em meio a dores, sofrimento, ou mesmo quando chegar à eternidade, você tem essa certeza no seu coração de que habitará na presença do Senhor, não apenas agora, mas por toda a eternidade. Você tem essa garantia, você tem essa certeza no seu coração. Você tem essa certeza de que naquele momento em que fechar os olhos para este mundo, você ouvirá o bom pastor lhe dizer aquelas palavras maravilhosas: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Saiba que essa esperança
ela está no coração daquele que pode dizer, como Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Ele não disse: o Marcos é o meu pastor, simplesmente. Cheio de falhas, limitado, falível como qualquer ser humano. Mas ele disse: o Senhor é o meu pastor. Não é qualquer pessoa, é o Deus do universo. Esse Deus que criou todo o universo. Esse Deus maravilhoso, esse Deus eterno, pré-existente. Porque nunca houve um tempo em que Deus deixasse de existir. Esse Deus que é antes da eternidade. Esse Deus, Criador dos céus e da terra, é o Deus a quem eu posso me referir como meu pastor e dizer: tu és Deus, o meu pastor. Esse Deus do universo, queridos, Ele se importa comigo, com você, a ponto de se preocupar com as nossas ansiedades, com as nossas necessidades, com aquilo que está no nosso coração, nossas angústias, nossas dúvidas, incertezas. Ele se preocupa comigo, com você. Ele se importa conosco. Se importou tanto que enviou seu próprio Filho para morrer na cruz, no meu lugar e no seu lugar, para levar sobre si o castigo que era meu e garantir assim a minha e a sua salvação, a minha e a sua redenção. O perdão das nossas dívidas perante a justiça divina foi justamente garantido por aquilo que Jesus fez na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Porque este é o Deus do universo, o Deus que se importa, o Deus que cuida. E por isso Davi pode dizer: o Senhor é o meu pastor. É o Senhor quem é o meu pastor. E isso também diz aquele que reconhece que, assim como ovelha, não pode viver sem um pastor, que cuide do seu bem-estar, da mesma forma que não pode viver sem a presença de Jesus na sua vida. Entende que depende dele, que carece dele. É aquele que reconhece que Deus é o dono, é o proprietário da sua vida. E Ele tem autoridade sobre a sua vida. Quando eu digo o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo: é o Senhor quem cuida de mim e eu estou debaixo da tua autoridade. Pronto, simples assim. Mas quantas vezes, como uma ovelha rebelde, nós nos relutamos. Nós relutamos em entregar a autoridade da nossa vida a Jesus. Queremos ser os senhores de nós mesmos. Queremos ser os senhores de nós mesmos. Isso me faz lembrar de uma ilustração de uma historiazinha que Samuel Kamaleson, lá da Índia, contou em 2003, primeiro congresso da CEPAL, do qual participei, lá em Água de Lindóia. Ele disse que ter o Senhor com a autoridade máxima da nossa vida, mais ou menos assim como se, alguns anos atrás, né, um vendedor de amendoim estivesse passeando ali em Nova York, aí encontrasse com um senhor, esse senhor se aproximou dele, teria se aproximado dele e tentado comprar amendoim, né? E então esse senhor começou a conversar com o vendedor de amendoim. E elogiando o amendoim, gostando ali do amendoim, gostando da estratégia dele de divulgação e tal. E, de repente, esse senhor vira para ele e diz assim: o senhor gostaria de vir trabalhar comigo? Como assim? Eu estou convidando você para vir trabalhar comigo. Eu me chamo Rockefeller, um dos homens mais ricos de toda a história dos Estados Unidos. Aí o vendedor de amendoim pensa assim: eu posso pensar um pouquinho? Pode, você tem direito. Te dou alguns minutos aí para você pensar. E aí o vendedor de amendoim olha para ele, pensa, olha para o céu. Tal. Sinto muito, senhor Rockefeller, não dá para aceitar a sua proposta. Não dá para aceitar? Não.
Porque na minha companhia, eu sou o presidente. Na sua, eu vou ser, no máximo, o vice-presidente. Deu para o senhor entender? Eu sou presidente de uma companhia que só tem um carrinho de amendoim. E se eu for trabalhar com o senhor, eu posso fazer uma trajetória imensa, meteórica, ter uma trajetória meteórica lá e tal, crescer pra caramba, fazer todos os cursos e tal, ter promoção aqui, o máximo que eu vou conseguir é ser vice-presidente. Nunca chegaria a ser presidente. Aqui, no meu carrinho de amendoim, eu sou o presidente. Deu para o senhor entender? Ter a nossa vida debaixo da autoridade do Senhor é não ter reservas e dizer, Senhor, Tu pode ser, de fato, o Deus da minha vida. Eu me coloco debaixo da Tua autoridade. Eu quero que Tu sejas o Senhor da minha vida, o Senhor da minha agenda, o Senhor do meu orçamento, o Senhor das minhas prioridades, o Senhor da minha família, o Senhor dos meus relacionamentos, o Senhor da minha vida. Eu quero estar debaixo da Tua autoridade, porque Tu és o meu pastor e eu sou ovelha. E numa condição de ovelha, eu quero estar debaixo da autoridade do Senhor. Amém, irmãos? Mas o salmista continua dizendo, vamos tentar recapitular aqui rapidinho, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Para aquele que coloca a sua vida nas mãos do bom pastor, não faltará o cuidado e o auxílio do Senhor, não faltará a sua ajuda nos momentos difíceis. Não faltará aquilo que ele precisa para viver neste mundo tenebroso. Todas as suas necessidades serão satisfeitas, preenchidas pelo seu pastor. Necessidades, guarde isso. Guarde isso. Hoje, essa semana, uma ovelhinha querida me lembrou uma palavra que eu já compartilhei com os irmãos, que Deus não tem compromisso com os nossos desejos. Os nossos desejos, Deus pode atender ou não. Ou não. Mas o compromisso de Deus é com as nossas necessidades, aquilo que nós, de fato, precisamos. Precisamos. Não vai faltar. Não vai faltar. Essa é a afirmação daquele que confia em Jesus e sabe que Ele suprirá, providenciará tudo aquilo que nós, de fato, necessitamos. A grande questão é que, muitas vezes, nós achamos que não podemos viver sem algumas coisas. Não podemos viver. E certo autor disse que o ser humano pode viver sem muitas coisas. Ele pode viver sem muitas coisas. Muitas coisas. Meu pai ontem estava conversando comigo sobre um médico que fez o parto da minha irmã mais nova. Hoje ele vive em Teresópolis e tal, um grande cirurgião, mas ele, um belo dia, recentemente, teve que colocar 3 stents para evitar um infarto. E o médico que cuidou dele disse, agora você vá para o seu sítio e passe pelo menos 30 dias sem celular. Acredite, você pode viver sem WhatsApp. Você pode viver sem esse negócio. Pom, 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 toda hora apitando aí no seu ouvido. Você pode viver sem isso, meu irmão. Você pode. Você pode. Você pode viver sem celular, você pode viver sem carro, você pode viver sem casa. Mas o que você não pode viver é sem esperança. O que não pode faltar na sua vida é esperança. O que não pode faltar na sua vida é a fé, é a convicção de que Deus está com você, de que Deus não abre mão de você e que você é importante para Deus, tão importante que Ele ama você sobre todas as coisas, a ponto de estar do seu lado.
Ele amou tanto você que foi capaz de dar o seu filho para morrer no seu lugar e garantir a minha e a sua salvação. Isso é tremendo. Nada faltará àquele que confia que Deus há de suprir todas as coisas. Ele diz mais, a ovelha diz mais: deitar-me faz em verdes pastos. Essa é a expressão da ovelha que se sente segura, ao ponto de deitar e dormir, porque sabe que a presença do pastor a protege de todos os perigos. Sabe também que a presença do pastor promove a harmonia entre o rebanho. Guia-me mansamente às águas tranquilas, é a expressão da ovelha, que tem todas as suas necessidades preenchidas pelo cuidado do pastor. Nos terrenos áridos, semiáridos, nos desertos da vida, Deus é a fonte de água viva, que sacia, que preenche todas as nossas necessidades. A ovelha diz mais: Deus, tu refrigeras a minha alma. Porque essa expressão da ovelha que mesmo em meio aos problemas, provações, sabe que o pastor está por perto para dar refrigério à sua alma, para dar alívio em meio às pressões e tribulações da vida. Atos capítulo 3, verso 19, nos diz que nós precisamos nos arrepender, converter, para que experimentemos o tempo de refrigério da parte do Senhor. Refrigério em meio à dor, refrigério em meio às tribulações, refrigério em meio às situações mais adversas da nossa vida. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, que não é simplesmente um pedido, uma oração que fazemos, mas uma afirmação de quem tem sido guiado pelas veredas, pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Esta é a palavra da ovelha que diz: Deus tem guiado a minha vida, Deus tem guiado os meus passos, e eu tenho ido atrás dele, eu tenho caminhado junto com ele. Essa é a afirmação da ovelha que entende que não tem como se virar sozinha, que depende do pastor para encontrar o melhor caminho, para encontrar a vereda da justiça. E o texto continua dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O bom pastor nos conduz pelos vales até o alto das montanhas, aquele lugar de retiro durante o período do verão, o clima mais ameno, mais agradável. Para chegar lá, como dissemos alguns domingos atrás, não tem teleférico do Alemão, não tem bondinho do Pão de Açúcar, não tem nada disso. O caminho até o topo da montanha, até a mesa que o Senhor prepara para a gente lá em cima, é um caminho por meio dos vales. Mas ainda que tenhamos que passar por entre os vales, o Senhor está conosco. Não temerei mal algum, diz a ovelha, porque tu estás comigo. E a tua presença faz toda a diferença. Seja no vale da sombra da morte, seja no vale da enfermidade, seja no vale da provação, a mais variada, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Os vales, lembrem disso. Nós vimos isso alguns domingos atrás. Os vales não foram feitos para a gente ficar, foram feitos para a gente passar. Assim como os desertos não foram feitos para a gente ficar, foram feitos para a gente passar. Você está passando hoje por um vale, você está passando hoje por um deserto. Não pense em fixar a sua residência aí. Ele foi feito só para você passar. Passe por ele, porque existe alguma coisa muito melhor adiante. Deus tem coisas muito melhores para você adiante. Tenha certeza disso. Não há montanha sem vales. Não há montanha sem vales. Para chegarmos ao ponto mais alto da montanha, onde desfrutamos da intimidade do pastor, inevitavelmente
inevitavelmente, temos que passar por vales. Entretanto, por mais escuros e sombrios que sejam esses vales, não precisamos temer, porque o bom pastor está conosco. Ele nos acompanha em toda a caminhada pelos vales. Ele nos conduz aos melhores bebedouros que se encontram justamente no meio dos vales. É justamente nos vales que nós encontramos as águas mais limpas, mais cristalinas, mais refrescantes. Aquela água que desce da montanha, limpinha, sai da fonte e que refrigera a nossa alma. Diz o texto: a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é a expressão da ovelha que sabe que o seu pastor está apacentando a sua vida com os instrumentos certos. E quais são os instrumentos do pastor? A vara e o cajado. A vara como símbolo da sua autoridade sobre o rebanho, para disciplinar, examinar a pele das ovelhas que se encontra debaixo da lã. Muitas vezes o pastor, embaixo daquela lã bonita, vai encontrar feridas abertas, que precisam ser cicatrizadas, que precisam de remédio, precisam ser tratadas. Senão poderão comprometer a saúde da ovelha. A tua vara e o teu cajado me consolam. Por quê? Porque tenho a certeza de que nenhuma ferida, nenhuma enfermidade passará oculta aos teus olhos. Tu usas para comigo, ó Deus, os instrumentos necessários para ver, para discernir, para diagnosticar tudo aquilo que estou vivendo, tudo aquilo que estou passando. Não apenas a vara como autoridade da disciplina, como autoridade do pastor, instrumento de disciplina e símbolo da autoridade do pastor, mas também o cajado. O cajado para acompanhar a ovelha quando estiver correndo perigo junto aos abismos. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Esta é a referência à atitude do pastor em ir à frente do rebanho para preparar a mesa, o platô existente no alto das montanhas, a fim de preparar o lugar, removendo as ervas daninhas, venenosas, tomando providência contra os predadores. O Senhor prepara um banquete no alto da montanha, e o que Ele serve lá não é pão ou peixe, como vimos hoje pela manhã. O que o Senhor serve lá é simplesmente o banquete com um cardápio maravilhoso. O cardápio desse banquete que o Senhor coloca à mesa no topo da montanha é composto por graça, por bondade, por misericórdia, por perdão, por restauração. Esse é o banquete. É isso que eu e você vamos encontrar à mesa do Senhor. É isso que eu e você vamos poder nos banquetear junto ao Senhor. E Ele faz isso na presença dos nossos inimigos, porque Ele dá um nó na cabeça dos nossos inimigos que não conseguem entender. O inferno não consegue entender como Deus nos ama tanto. Como Deus é capaz de amar tanto a mim e a você. Nós que merecemos o castigo e não recebemos o castigo. Nós que não merecemos nada e recebemos tudo da parte de Deus. Nós que, enquanto merecíamos ser castigados, o Senhor pega esse castigo e, ao invés de lançar sobre nós, lança sobre o seu próprio Filho. E a verdade é que nem eu nem você gostaríamos de ver os nossos filhos sofrendo pelo erro dos outros. Mas foi exatamente isso que Deus fez na pessoa de Jesus. Jesus não sofreu por causa dos erros dele. Jesus não morreu por causa dos pecados dele. Morreu por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Esse amor vai dar um nó na cabeça de todos os demônios do inferno, que não conseguem entender como Deus pode nos amar tanto. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E a atitude do pastor que providencia óleo,
providencia antídoto, providencia remédio para ungir a cabeça das ovelhas, de tal maneira que fiquem livres das moscas, das sarnas, dos parasitas que tentam tirar a sua paz, tentam tirar a sua tranquilidade. Unges a minha cabeça. É a ovelha que deixa o pastor fazer a sua cabeça. Uma pergunta fundamental é: quem é que está fazendo a sua cabeça hoje? Quem é que está fazendo a sua cabeça hoje? Quem é que está fazendo a cabeça da sua família hoje? Formulando os hábitos da sua família, os valores da sua família, as prioridades da sua família. Quem é que está fazendo a sua cabeça hoje? A parte mais difícil de ungir na ovelha é justamente a cabeça. Mas as maiores batalhas que existem hoje, existem na nossa mente. Existem justamente na nossa mente. E o inimigo está o tempo todo tentando desviar a minha mente, a sua mente, daquilo que Deus planejou para nós. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é a declaração de uma ovelha que sabe que lá no topo da montanha vai ser servida de bondade e misericórdia. Sabe que o bom pastor a trata dessa forma, com bondade e com misericórdia. Mas essa é a atitude também da ovelha que, tendo sido tratada com bondade e misericórdia pelo pastor, trata as outras ovelhas, trata as pessoas com quem se relaciona também com bondade e com misericórdia. Aprendeu com o pastor, viu o pastor tratando assim, e então essa ovelha se empenha em tratar os outros assim. Por isso é que certamente a bondade e a misericórdia seguirão essa ovelha todos os dias. Não apenas porque ela é tratada dessa forma, mas também porque ela trata os outros dessa forma. Ela trata as pessoas com bondade e com misericórdia. E porque a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Finalmente, segura e feliz, a ovelha pode afirmar que não deseja sair da situação em que se encontra, que não deseja de forma alguma sair dos braços do pastor, que deseja viver na sua presença todos os dias da sua vida, aqui neste mundo e na eternidade. Jesus certa vez contou a parábola de uma ovelha perdida. Ele disse que um determinado pastor tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu, ele deixou as 99 no aprisco, e então saiu pelos campos, pelos vales, atrás daquela ovelha que havia se perdido. E só voltou para casa quando a encontrou. Tendo-a encontrado, provavelmente estendeu o seu cajado, trouxe-a de volta para si, colocou-a nos braços e a levou de volta para o aprisco. Tratou suas feridas, derramou o óleo necessário, o remédio necessário e a levou de volta para casa. A levou de volta para o aprisco. A ovelha só deixa de estar perdida quando está nos braços do seu pastor. O ser humano só deixa de estar perdido quando está nos braços de Jesus. Sem Jesus, todo ser humano está perdido. Isaías 53, verso 6 diz que todos nós andávamos desgarrados, perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Todos nós. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Esse é o bom pastor, que deu a sua vida por mim e por você. Ele disse, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus deu a sua vida por mim e por você, para nos reencontrar, para não vivermos mais perdidos nos nossos próprios caminhos, caminhos que não nos levam a lugar algum, para que não vivamos mais perdidos. Coloquemos nossas vidas nos braços de Jesus. A ovelha só deixa de estar perdida quando está nos braços do seu pastor, nos braços de Jesus. O ser humano só deixa de estar perdido quando coloca a sua vida nas mãos de Jesus, mãos estas que ninguém pode arrebatar, de quem ninguém pode arrebatar. Feche seus olhos nesse momento.